Graça e paz, estudantes da Bíblia Sagrada. Hoje estaremos refletindo sobre a lição número 12, que tem por título Não tema o fim. E sua referência está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, epístolas para os dias de hoje. Esta carta foi escrita logo após a primeira, e na primeira Paulo já havia falado sobre a volta de Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. Mas parece que ainda ocorriam certos desvios de entendimento acerca de algumas coisas. E talvez pela presença de pensamentos judaizantes ou filosófico-pagãos, foi necessário Paulo esclarecer mais precisamente sobre alguns pontos importantes que os tessalonicenses deviam estudar e saber e não ter dúvidas. E para isso, nosso comentarista traz em 3 subtemas os produtos, os sentimentos que devem dominar a mente do cristão para não temer o fim. O primeiro subtema, ou ponto de nossa lição, tem o seguinte título: Esperar pela volta de Cristo produz bênçãos. Vamos ler os versos 3 a 12 do capítulo 1. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso, também rogamos sempre por vós, para que nosso Deus faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ler esse trecho, percebemos que esperar pela volta de Cristo produz realmente bênçãos em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. E pelo menos 3 bênçãos podemos extrair dessa leitura. A primeira bênção é a da gratidão. É ser grato. E ser grato é uma bênção. Nem todas as pessoas agradecem a Deus tudo o que tem e o que tem nas suas vidas, né? E ainda mais alguns cristãos não são gratos pela própria salvação já alcançada pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa gratidão vem do reconhecimento de que somos pecadores e que não merecemos nenhuma outra coisa que não seja a condenação. Lá em Romanos, capítulo 3, 10 a 12, Paulo cita Salmos 14, de 1 a 3, dizendo que não há um justo, nenhum sequer, dizendo que todos se extraviaram, que não há quem faça o bem. E no verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também diz no verso 24 que somos salvos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é motivo de gratidão. Esperar pela volta de Jesus, pelo fim de todas as coisas que fazem o cristão ser grato, ter a bênção da gratidão, né? É isso que Cristo nos faz sentir. Bênção é uma confiança de que Deus fará justiça e atribulará quem nos atribula, que julgará quem nos julga e castigará quem nos atormenta. O cristão que espera Jesus tem essa confiança de que Deus é fiel e justo, tanto para perdoar os nossos pecados, quanto para nos livrar dos tormentos desta vida e da eternidade.
Outra bênção é a bênção da dependência do poder de Deus. Lá nos versos 11 e 12, somente Ele pode nos fazer dignos de nossa vocação. Deus. Não são nossas boas obras, não são nossas intenções, não é a busca pelo conhecimento místico e oculto, nem na ciência humana que nos tornaremos dignos. Hoje, há um forte apelo à ciência como solução dos problemas da humanidade, apelo às ciências médicas, psicológicas, sociológicas, anatômicas e atômicas. O homem busca até na física quântica, em relação ao espaço-tempo, que o pode eternizar, busca lá se imortalizar. O homem cada vez mais depende da ciência para buscar dignidade. Mas esperar em Cristo é que nos torna dignos de nossa vocação. E a vocação do homem não é a conquista das estrelas, pois quando ele chegar lá em alguma das estrelas, só verá aquilo que Deus já criou há trilhões de anos. A dignidade da vocação humana é buscar glorificar a Deus, seu Criador, e esperar a volta de Jesus é cumprir a vocação de sua chamada e razão de sua própria existência. Esperar a volta de Cristo produz bênçãos. Os judaizantes talvez pregassem na igreja que a volta de Cristo seria um terrível dia para todos. Dia de juízo, dia de destruição, dia de pranto, como encontramos lá em Amós 5,18, que diz: ai, daqueles que procuram o dia do Senhor, para que quereis que este dia venha? Será trevas e não luz, e como se um homem fugisse diante de um leão e encontrasse um urso, ou como se entrando numa casa à sua parede encostasse a mão e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Sim, Amós estava certo, mas esse terrível dia será para os que não esperam a volta de Jesus, para os que não são os santos, os separados, os eleitos, os predestinados, aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho, se arrependeram de seus pecados e entregaram suas vidas a Jesus. Para estes será um dia maravilhoso. E aqui nosso comentarista, então destaca o que acontecerá antes da vinda de Cristo. Esse é o segundo tópico de nossa lição de hoje. A vinda de Cristo já foi falada por Paulo na primeira carta. Tanto na primeira como na segunda, essa vinda, ele utilizou a palavra parousia. Essa palavra tem o seu uso principal para a presença física de uma pessoa, ou a perspectiva da chegada física dessa pessoa, especialmente a visita de um personagem real ou oficial, e ela é usada 24 vezes no Novo Testamento. 6 vezes desejou-se a vinda como a de Estéfanos, Fortunatos e Acaicos, isso lá em 1 Coríntios 16 e Tito 2, também na presença física do próprio Paulo, lá em 2 Coríntios 10:10 e Filipenses 1:26, 2 e 12. Em outros 17, os usos foram pessoais e relativos à segunda vinda de Cristo, e esse termo era até comum na época de Paulo, e ele traz esse termo para o Evangelho. Por exemplo, quando Nero visitou Petras e Corinto, cunharam moedas para comemorar a parousia de Nero naquelas cidades. E também fizeram a mesma coisa com o imperador Adriano, em suas muitas visitas em cidades do Império, em que se comemoravam a parousia de Adriano naquele determinado lugar. Ora, se diante da expectativa da chegada de imperadores a uma cidade ou lugar, seus cidadãos se preparavam para a sua chegada e buscavam se apresentar da melhor forma, da melhor maneira, quanto mais a gente que vai receber uma visita desejada em nossa igreja ou em nossa casa. A gente faz a mesma coisa, se prepara, se arruma tudo e procura se apresentar o melhor possível. Paulo também recomenda aos Tessalonicenses que façam a mesma coisa em relação à vinda de Cristo. Tinha alguns que já nem queriam trabalhar mais esperando a volta de Jesus. Isso era provocado provavelmente por 2 motivos. O primeiro era o temor da destruição, da vinda de Cristo. Os judeus pregavam isso, como descrito lá em Amós. Talvez esse fosse o procedimento dos judeus convertidos, que queriam se tornar com aparência de miseráveis, vestir-se de sábios, para obter uma misericórdia, uma piedade de Jesus, se fazerem os coitadinhos. Outro grupo provavelmente era o grupo dos gregos, que achavam que toda a matéria era ruim
e só o espírito era capaz de ser preservado. Então, já estão acabando com a própria matéria, judiando dela, né, para se apresentarem a Jesus de uma forma mais espiritual do que material, abominando a matéria, né, porque a matéria era ruim. Talvez até não crescem que Jesus era totalmente matéria e espírito também. Paulo então chama a atenção deles para a parousia de Jesus, para a sua vinda física, pessoal, material, embora glorificada. E, portanto, os ensina a esperar em Jesus como se espera um rei desejado, com diligência, com capricho, com responsabilidade, com dignidade, né? Apresentando-se o melhor possível, né? Debaixo daquele que haveria de vir e se tornar rei de todas as nações, Senhor dos senhores, soberano Deus. Paulo nos ensina a como se comportar ante uma certa vinda de Cristo, mas também Paulo nos alerta sobre algumas coisas que iriam acontecer antes de sua chegada. Da mesma forma que quando um rei, um presidente da república ou um governador chega em um lugar, antes são percebidas algumas movimentações. Assim aconteceria também com Cristo. Você imagina, quando Nero ou Adriano, né, chegassem em alguma das cidades que fossem visitar, certamente alguns intentavam mal contra eles. Outros queriam convencer o povo de que iriam receber esses homens que eles eram maus. Às vezes até apareciam aqueles rebeldes que propunham uma guerra contra aqueles visitantes, talvez até assassiná-los, né? Quem sabe com uma facada lá no meio da multidão. Mas também chegavam na frente aqueles que preparariam a segurança, os locais de hospedagem, os palanques de discursos. Algumas coisas aconteciam antes da chegada de algum desses oficiais. Da mesma forma, antes da volta de Cristo, algumas coisas vão acontecer. E duas delas são faladas nesta segunda carta, ou epístola, de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira coisa que Paulo alerta que iria acontecer é uma apostasia. Essa palavra em grego antigo, apostasis, que se traduz por estar longe de, onde o prefixo apos significa estar ou ir para longe, e também está presente na palavra apóstolo, aquele que vai para longe em uma missão, né? Na colocação de Paulo, ela tem um sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua fé anterior ou de sua doutrina. Ao desviar da convergência popular, não se refere a um mero desvio de entendimento ou um afastamento paralelo em relação à sua fé ou à sua prática religiosa, que pode ser traduzida tal coisa como a palavra heresia, palavra oriunda do latim aeresis, por sua vez oriunda do grego eiresis, que significa escolha, opção, que é traduzida pela doutrina como uma linha de pensamento contrária ou diferente de um credo, de um sistema de credos religiosos, né, que pressupõem um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. A pessoa se opõe àquilo. Para você saber resumidamente o que é uma heresia cristã, é quando alguém diz que para a sua salvação ou para servir a Deus, você precisa de Jesus e de mais alguém ou de mais alguma coisa. Isso é uma heresia. Jesus é necessário para tudo, é suficiente para tudo. Para a sua salvação, para o conhecimento de Deus, para um viver santo. Se te exigirem acreditar em mais alguma coisa além de Jesus, isso é uma heresia. Mas a apostasia não é somente um desvio, uma adição, mas se refere a um afastamento, a uma rebelião contra a sua fé, contra a sua prática religiosa. É combater a fé que teve, é querer mudá-la, deturpá-la, derrubá-la, destruí-la, substituí-la por outra. Segundo o Código de Direito Canônico de 1983 e atualizado em 2009, pelo motu próprio do Papa Bento XVI, Omnium Mentem, publicado em dezembro de 2009, no cano 751 desse Código de Direito Canônico, diz-se heresia a negação pertinaz, depois de liberdade do batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma fé. E quanto à apostasia, diz o seguinte: a apostasia é o repúdio total da fé cristã. A apostasia é causa da excomunhão dentro da igreja romana. A apostasia na lei hebraica, ela
seria até punida com morte. Vamos ver lá Deuteronômio 13. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que é como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, os deuses dos povos ao redor de vocês, perto de ti, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra à outra extremidade da terra, tu não consinta com ele, nem ouvirá a ele, nem terá piedade, nem irá poupá-lo ou escondê-lo, mas tu certamente irá matá-lo. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarão até que morra, porquanto aguarda, aparta-te do Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. A lei é a sombra da realidade da futura graça que há de se revelar, e por isso verificamos que os apóstatas na vinda de Cristo serão atribulados, conforme Paulo diz aos Tessalonicenses. Mas ainda temos que considerar que a apostasia pode se manifestar abertamente, quando uma pessoa declara sua contrariedade com a fé que seguia, ou até de um modo oculto, simplesmente abandonando, rejeitando sua doutrina, religião, né, e a própria fé. Estamos vendo isso acontecer ao longo da história da igreja, e talvez você mesmo se lembre de alguém que deixou a igreja e passou a viver um modo de vida totalmente diferente da sua antiga vida. E talvez até do que esperava refletir, ou seja, se comportando segundo regras condenadas ou reprovadas pela sua comunidade anterior. Ou mesmo você pode estar se lembrando de algumas pessoas que saíram de um meio religioso e foram para outro totalmente incompatível com o anterior. Eu mesmo vi muitas vezes isso, pessoas outrora cristãs que foram até para a Umbanda, outras que passaram a fazer coisas que moralmente não eram recomendadas nas igrejas em que foi membro, ou mesmo alguns que se dizem de bem com Deus, mas que condenam a igreja. Esses então são os mais comuns, né? De bem com Deus e de mal com a igreja de Deus. Que Deus é esse deles, né? Mas continuando, a apostasia dos últimos dias será muito maior que isso. Não será apenas o abandono da fé, não será apenas uma heresia, mas a rebelião contra a fé em Cristo. Digo, contra a fé e doutrina de Cristo. Pois eles tentarão afastar Cristo da história, para depois afastar todos os seus conceitos morais e religiosos da face de toda a terra. E Paulo, em sua carta a Timóteo, no capítulo 4, nos versos 1 a 5, ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem com eles de ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Minha pergunta é: estamos longe disso? Da proibição do casamento e a abstinência ou proibição de comer determinados alimentos? Estamos longe disso? O divórcio, que só era concedido após 2 anos de separação judicial, agora pode ser instantâneo. O casamento antes era heterossexual, já está sendo maculado com permissões legais de uniões abomináveis, segundo a previsão de Levítico 18. O Instituto da União Estável está substituindo o Instituto do Casamento, inclusive nas nossas igrejas. A poligamia está sendo considerada na maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos já existe até o Instituto do Poliamor, ou seja, casais que compartilham seus cônjuges entre si. A pedofilia está sendo proposta como doença e não como um crime.
Isso em alguns projetos de descriminalização do sexo praticado com menores de idade, abrindo caminho para a negociação de crianças pelos seus pais. Aliás, pais que não criam seus filhos, né? E jogam sobre os avós e sobre a escola a responsabilidade, né? Mas não colocam sobre a igreja. E que já não guardam qualquer responsabilidade para si mesmos e que futuramente estarão livres para negociar seus filhos em uniões pedocasamentais. O casamento tradicional está virando a exceção e não a regra. Então você acha que é difícil que o casamento seja futuramente proibido? Acho que você está meio desatualizado se duvidar disso. Mas o que me chama a atenção é que, como o casamento simboliza a união de Cristo com a igreja, isso pode parecer que a proibição que Paulo fala talvez seja a proibição que pode sofrer a gente por não podermos mais ser a igreja, a noiva de Cristo, ou seja, proibidos de nos preparar para a festa do casamento, proibidos de estarmos com o noivo quando o noivo chegar, né? Proibidos de cultuar. E sobre a proibição de comer, né, de alimentar-se com algumas coisas, você também acha que é difícil acontecer isso? Já estão condenando a criação de vacas leiteiras por conta dos gases de sua ruminação. E outros, né, dizem que tem que se regular o consumo de carne por causa da invasão das florestas pelos campos para a criação de gado, dos pastos. Estão dizendo que carne vermelha faz mal, aumenta os problemas cardíacos, que a carne de aves traz a gripe aviária e a de porco a gripe suína, e que a soja aumenta a proteinose, o arroz tem carboidrato demais e o tomate agrotóxico demais. Sobra o quê? Acha difícil que proíbam comer certas coisas? Eu acho que não, né? Ainda mais se essas coisas não satisfazem os anseios políticos e econômicos de determinados grupos. Mas eu acho que o principal alimento a ser proibido nos dias da grande tribulação, nos dias da apostasia, não vai ser o alimento dos céus, não o maná, mas a palavra de Deus como escritura sagrada. E bem possível que seja proibido você se alimentar da Bíblia. Já tem projetos de lei municipais, estaduais e até federais querendo proibir a presença de Bíblias em bibliotecas públicas. Sabiam disso? Recentemente, uma decisão polêmica chamou a atenção de especialistas. O Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou inconstitucional uma lei aprovada pelo Estado de Mato Grosso do Sul que determinava que as escolas públicas e as bibliotecas do Estado tivessem pelo menos um exemplar da Bíblia. O STF não proibiu as escolas de terem Bíblias, mas já proíbe leis que querem colocar as Bíblias nas escolas públicas e nas bibliotecas, como a do Estado do Mato Grosso. Isso é um precedente e pode ser até um indício de uma futura proibição para todo o território brasileiro. Lembram do profeta Amós? Vamos ver o que ele diz novamente lá no capítulo 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E errantes de um mar até o outro procurarão e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Meu amigo, isso não está acontecendo só no Brasil. A Europa, berço das missões mundiais, da evangelização do mundo, hoje sofre com a apostasia. Templos estão virando boates e clubes noturnos. Não é apenas rejeição da fé, mas uma rebelião contra a fé. Pois de lá estão vindo torrentes de ideias, de pensamentos que querem isolar, encobrir, esconder, fazer desaparecer o nome de Cristo da história. Recentemente vi uma publicação científica que, ao localizar uma certa data e trazer uma informação de referência de um período histórico, né, ao invés de usar AC e DC, né, referentes a antes e depois de Cristo, trazia a referência AEC e DEC, que significa antes da Era Comum e depois da Era Comum. Lá no site da Alesp, de 9/4/2020, vi uma matéria com o seguinte conteúdo: o deputado e pastor Tenente Nascimento
e à tribuna da Lesp nessa terça-feira, dia 1/9, para cobrar do governo paulista explicações sobre uma aula de história dada pela professora Luiz Coutinho, transmitida pelo Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em que a servidora afirma que deixará de fazer referência ao nome de Cristo nos materiais pedagógicos ao se tratar da contagem do tempo histórico. Veja o que ela diz. A Secretaria de Educação decidiu que vai usar essas siglas, AEC, antes da Era Comum, e EC, Era Comum. É o que conhecemos como DC, depois de Cristo, e AC, antes de Cristo. Como Cristo é uma referência religiosa, e a gente sabe que nem todas as religiões têm Cristo como referência, e como tem pessoas que não têm uma religião, então a gente prefere usar esse termo porque é um pouco neutro, disse a professora. O deputado afirmou que por meio de uma moção de repúdio protocolada na casa, solicitou a retirada da aula do Centro de Mídia. Esses são apenas alguns exemplos de como há um esforço de se apagar Cristo da história humana. Muitas pessoas já apagaram de suas próprias histórias, mas a apostasia que Paulo se refere aos Tessalonicenses será geral, não será local ou individual. Então se cumprirá a profecia de Amós sobre esse dia, o dia do retorno de Cristo. Realmente será de trevas para quem apostatou da fé. Quem rejeitou a fé em Cristo ou quem simplesmente a ignorou vai ter um dia de trevas. Mas para quem se manteve fiel será dia de júbilo e de alegria. Mas falando ainda da parousia, um sétimo uso para esta palavra está na referência da vinda do iníquo, 2 Tessalonicenses 2,9, o homem da iniquidade. Assim como a apostasia é a rebelião e combate contra a fé em Cristo, uma pessoa encarnará este combate e ele é o iníquo, o anticristo. Um escritor alemão chamado Friedrich Nietzsche escreveu em 1888 um livro em alemão com o seguinte título, Der Antichrist, em português, O Anticristo. Ele escreveu várias críticas à moral e à religião cristã, né, atacando o cristianismo, ficando conhecido por sua célebre frase, o Evangelho morreu na cruz. Ele não se baseou na figura bíblica do anticristo para escrever o seu livro, mas focou sua crítica em toda a religião cristã. Ele desfere um ataque ao cristianismo. Ele defendia a ideia da morte de Deus. Era completamente ateu e influenciou Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, entre outros filósofos. Era amigo de Wagner, o ariano músico que inspirou Hitler. Possivelmente sua revolta contra tudo e todos, assim como contra Deus, pode ser explicado por suas recorrentes rejeições sociais. Seus alunos o rejeitaram, porque tinha uma voz muito baixa. E também Luiz e Salomé, a quem pediu em casamento, e esta não o aceitou, o rejeitou. Para este homem que dizia que Deus está morto, ele disse de si mesmo o seguinte, que nasceu póstumo. Morreu menos de 2 anos após ter escrito o Anticristo. E morreu louco, aos 55 anos de idade. Mas mesmo com esse histórico, influenciou muitos e ainda faz muito sucesso, preparando com suas ideias o palco para aquele que ele achava existir, ou que viria realmente a existir, o anticristo. Suas ideias ateias e nihilistas, ou seja, que considera que as crenças e os valores tradicionais e cristãos são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência deles, estão permeando o pensamento contemporâneo, sobretudo na filosofia e a defesa ideológica, principalmente apregoada pela esquerda política na expressão das ideias desenvolvidas pela Escola de Frankfurt, uma escola criada com um padrão de um objetivo de destruir a cultura ocidental, atacando o capitalismo, a dimensão religiosa da vida e a tradição clássica, fazendo com que o marxismo original, comprovadamente estéril e falido na experiência soviética, fosse adaptado para que influenciasse o Ocidente e mudasse a cultura por meio das ideias e da linguagem, alterando os hábitos das pessoas. Ela fez nascer o que dizemos ser o marxismo cultural.
E os principais pensadores dessa escola de Frankfurt eram os filósofos ou sociólogos, né, marxistas como Marx Horkheimer, Friedrich Pollock, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas e Wilhelm Reich, que entendiam que Antônio Gramsci, o filósofo italiano, pioneiro na compreensão de que era necessário destruir a cultura ocidental em vez de tomar o governo pelas armas, tinha razão e passou a desenvolver um método, essa escola, né, um método científico sociológico para uma implantação desse marxismo cultural em todo o planeta. Sua ideia é dominar a cultura sem que a estratégia fosse descoberta. As ideias teóricas permanecem vivas nos dias de hoje, sobretudo aonde? Nas universidades e nas grandes mídias de comunicação. Por isso que querem regular a internet. A partir do ensino acadêmico e da formação de novos profissionais, essas ideias frankfurtianas permeiam a cultura, com admiradores de Nietzsche. Essas ideias polarizam a discussão política e criam um pensamento apóstata, que penetra inclusive nas igrejas, preparando o caminho para quê? Para a manifestação do anticristo. Por isso que nós vemos certos pastores e padres aí tão aguerridos contra os caminhos da esquerda brasileira. Eles vislumbram uma operação dessa estratégia em nosso país, mergulhando o nosso país em um mar de quê? De desigualdade social, que interessa a eles, gerando toda a sorte de conflitos entre raças, credos, conflitos morais, sexuais, diluição do poder executivo e concentração no legislativo e judiciário, dominação de minorias sobre maiorias e a destruição da família, destruição da ordem pública e a relativização dos valores. Isso é a construção do cenário para o advento de quem? Do anticristo. Nos versos 3 e 8 aqui do capítulo 2, vemos que algo e alguém o detém. Vejam só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, e até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Para a maioria dos teólogos, quem ou o que detém o anticristo é a lei, o que é uma construção do corpo da legislação com aplicação pelo poder judiciário que obriga o poder executivo a cumprir seus contornos e determinações. Como nossas leis são a baliza do comportamento social, que se dá por uma construção ética e moral fundamentada em alguns princípios e valores fundamentais, a cultura judaico-cristã predomina na formação das nossas leis brasileiras, inclusive nas leis internacionais, e se sobrepõe a legislações contrárias. Um exemplo disso são as construções referentes à Convenção dos Direitos Humanos na Organização das Nações Unidas. Basicamente, como leis internacionais, elas se alicerçam sobre o Decálogo e conduzem as demais leis complementares a partir dele. As normas encontradas no Pentateuco, em sua grande maioria, orientam ainda hoje a legislação até de países que não são predominantemente cristãos. O que impede o anticristo pode ser a lei. Mas vemos que existe uma forte corrente de pensamento que vem derrubando a cultura cristã e todos os seus princípios e valores a fim de quê? De paulatinamente ir mudando o contexto legal, alterando a interpretação de certos valores e princípios, abrindo espaço para condutas anticristãs, criminalizando as condutas cristãs. E vemos que a lei está se afastando, apostatando da ética e moral cristã, criando possibilidade para se levantar contra esta ética e moral cristã, até
possivelmente querendo transformá-la ou tornando-a reprovável e até criminosa. Um dia veremos que falar de Cristo pode ser interpretado como uma apologia a um rei que não é um César, como nos tempos de Tessalônica. Um tempo em que falar de pecado seja intolerância religiosa. Um tempo em que falar de casamento heterossexual seja preconceito. Um tempo em que falar de dízimo e ofertas seja exploração econômica. Um tempo em que falar de família seja uma prática antissocial. Um tempo em que se falar de salvação da alma seja charlatanismo ou propaganda enganosa. Né? Um tempo em que se falar de Cristo seja pregar uma mentira histórica e falar de Bíblia seja o quê? Uma incitação ao ódio. Esse tempo pode chegar. A apostasia e a parousia do iníquo são fatos escatológicos, não poderemos evitar. Mas poderemos o quê? Permanecer firmes e sermos vingados, galardoados e glorificados por aquele que com um assopro destruirá esse iníquo e que fará com que aqueles que se fizeram cegos à verdade de Cristo sejam atribulados conforme a profecia de Amós. Para eles serão um dia de trevas, mas para os que creem em Jesus, dia de vitória e de alegria. E esse é o tópico do último ponto de nossa lição: a vinda de Cristo para os santos. Diante do que vimos, podemos extrair que a vinda de Cristo para os santos, e uma palavra santo significa separado, ou seja, a vinda de Cristo para aqueles que foram separados para o louvor e a adoração ao Deus vivo e eterno, separados para resistir às tribulações dessa vida, separados para serem salvos do dia da ira de Deus. Para essas pessoas será um dia de alívio. Um dia que se consumará como promessas de Deus para esses que foram separados, um dia em que serão livres do sofrimento, livres da perseguição, do preconceito, da intolerância, da covardia, da injustiça e até livres da morte. E livres de dois tipos de morte: a morte do corpo, pois aqueles que morreram serão ressuscitados com corpos glorificados, como vimos na edição anterior, e aqueles que ainda permanecerem vivos serão transformados no corpo que se tornará também glorioso. E também serão o quê? Livres da segunda morte, a morte da alma ou a morte do espírito, que é a morte pelo afastamento, a separação de Deus, que conduz sua existência para o abismo, pois tanto o corpo como o espírito poderá vencer a ruptura da queda e não mais conhecerão a morte, retornando ao modelo inicial da criação, aqueles que, vitoriosos sobre o pecado por Cristo Jesus, entregaram suas vidas a Ele. E isso aliviará esses da angústia e sofrimentos, mas trará agonia e terror aos que rejeitaram a redenção em Cristo, pois não haverá outra chance. E experimentarão a morte física e espiritual, eternizando o estado de sofrimento resultante da separação entre eles e Deus. Você que está ouvindo, pense nisso. Ainda há tempo. Ouça o que o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versos 6 e 7, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ainda há tempo, não desperdice essa oportunidade. Mas além de alívio, a vinda de Cristo produz nos santos uma certeza de que vale a pena permanecer firmes. Paulo se preocupava com o destino de alguns membros da igreja de Tessalônica. Muitas mentiras e interpretações errôneas estavam surgindo, estavam desviando o entendimento de alguns. Inclusive podiam ser enganados por palavras sutis e aparentemente razoáveis. Mas na verdade queriam dissuadir os crentes de permanecerem firmes. Uns diziam que Jesus já havia voltado. Por isso Paulo fala sobre os sinais que antecederiam sua volta. E outros diziam que a sua volta era iminente, e que deviam parar tudo para esperar esse retorno de Cristo. Mas Paulo esclarece que o tempo e as épocas, o Cronos e o Kairos, não são de nossa conta e, portanto, devemos viver diligentemente,
vivendo pela fé, fazendo de nossas vidas exemplo para os que ainda não creram, vivendo honrada e dignamente em comunhão uns com os outros, adorando a Deus e proclamando o Evangelho de Cristo. Assim, não seremos enganados. Estavam morrendo alguns crentes em Tessalônica e isso entristecia o coração de muitos. Morriam naturalmente ou por resultado das perseguições que sofriam. Pois a lei de Roma era severa em relação a alguém que pregasse a existência de algum outro reino ou de algum outro rei lá dentro do Império Romano. O próprio Paulo foi martirizado por isso. Paulo então diz que aos irmãos para manterem-se firmes no propósito do Evangelho. Vejam o que ele diz lá no capítulo 2, versos 15 a 17. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. A vinda de Cristo para os santos é nosso consolo e nossa esperança. É a certeza de que provaremos de uma vida melhor, eterna, segura, tranquila, pacífica, junto com nossos queridos que já se foram e junto com os queridos que deixamos se partimos antes dele. Portanto, a vinda de Cristo, ela, para os santos, é fonte de alívio e motivo de firmeza. Não há por que temer. Não tema o fim. Deus nos abençoe e até a próxima aula.